Fala, meus amigos, beleza? Matemática com o professor Gil Góes, dando continuidade aí aos nossos assuntos de matemática para a turma do sétimo ano, né, do Fundamental 2, beleza? Bom, se você não é inscrito, se inscreva, não perca tempo, se inscreva neste canal, curta, comente e ajude a divulgar nosso projeto, tudo bem? Ah, claro, né, se você, caso queira nos seguir nas redes sociais, também fiquem à vontade, tá bom? prof.gilgoes. Meus amigos e minhas amigas, hoje o tema da aula vai ser sobre múltiplos e divisores de um número natural. Vamos começar primeiramente com a ideia de múltiplo, tudo bem? Seguinte, múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. O aluno fica meio confuso, né? Como assim? Não entendi, foi nada, professor. O que é isso? Calma, relaxa, relaxa. Primeiro eu vou te lembrar o que é um número natural. Eu costumo explicar da seguinte maneira, né? Número natural são números que naturalmente, entendeu a jogada? Números naturais são números que naturalmente nós aprendemos a contar. E como foi, né, a maneira natural que nós aprendemos a contar? Pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante, tudo bem? Então esses são os números naturais, tudo bem? Pois bem, vamos lá. Então o múltiplo de um número natural, você já sabe que são números naturais, é o produto desse número por um número natural qualquer. Digamos que eu queira descobrir quais são os múltiplos de 2. Ou seja, eu tenho que obter o produto, ou seja, a multiplicação do 2 por um número natural qualquer. Gente, quanto é 2 vezes 0? 0. Então 0 vai ser o primeiro múltiplo de 2. 2 vezes 1? 2. Então também posso afirmar que 2 é múltiplo de 2. 2 vezes 2? 4. E assim por diante. Ou seja, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim infinitamente, vai ser o que? Os múltiplos de 2. De novo, múltiplos é eu pegar o produto, a multiplicação do número que eu quero, né? Eu quero descobrir os múltiplos de 2, então eu tenho que pegar o 2 e multiplicar por todos os elementos do conjunto dos naturais. Fazendo isso, eu vou obter o que? Os múltiplos de 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E assim segue, ó, infinitamente. Então, todos esses números aqui, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, seguindo assim infinitamente, são os múltiplos de 2. Uma ideia muito clara que você tem que ter na sua mente é que múltiplos, pessoal, são infinitos. Existem infinitos múltiplos de 2, como é o caso desse exemplo, tá bom? Ah, e detalhe também, né? O menor múltiplo de um número vai ser 0. Sempre vai ser 0, ok? Gente, uma outra ideia também de associar essa ideia de múltiplo é pensar o seguinte. Lembra, traz para facilitar, talvez, né? Que múltiplo nos traz a ideia de tabuada. Qual é a tabuada do 2? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Ou seja, quando eu falo de múltiplos de 2, eu estou falando, na verdade, da tabuada do 2. Então, ajuda o aluno a entender isso, tá certo? Ou você pode entender que múltiplo de um número é o produto desse número por todos os elementos do conjunto dos naturais, ou você pode também entender como múltiplo de 2 sendo a própria tabuada do 2, tudo bem? Gente, por exemplo, quais são os múltiplos de 3? Simples, basta você pegar o 3 e multiplicar por todos os elementos do conjunto dos naturais. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E assim segue infinitamente, tudo bem? Ou, se você preferir, você pode associar a ideia de múltiplo de 3 como sendo a própria tabuada do 3. Qual é a tabuada do 3? O aluno vai e me responde. Ah, professor, é o 0, porque 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12 e assim segue infinitamente. Então, esses números aqui são os múltiplos de 3, ok? Professor, e os múltiplos de 5? Quais serão os múltiplos de 5? Gente, ou você pega o 5 e sai multiplicando por todos os elementos do conjunto dos naturais, certo? Ou você pode também entender sendo os múltiplos de 5 a tabuada do 5. E qual vai ser a tabuada do 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim segue infinitamente.
Professor, e se caso eu quisesse descobrir quais são os múltiplos de 8? Os múltiplos de 8, pessoal, novamente, o múltiplo de um número natural é o produto, ou seja, é a multiplicação desse número que você quer descobrir, no caso aqui o 8, por um número natural qualquer. Se eu multiplicar o 8 por qualquer número natural, qualquer número, eu vou obter um múltiplo de 8. Ou você pode também associar a ideia da tabuada, né? O múltiplo de 8 é a própria tabuada do 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. E assim segue infinitamente. Gente, detalhe muito importante, né? O menor múltiplo de qualquer número natural vai ser sempre igual a 0, ok? Tá aí então a ideia de múltiplo. Superado isso, vamos então agora para entender, né, a ideia de divisor, né? Divisor de um número natural. Um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a 0. O aluno fala, não entendi, foi nada. Como assim? Relaxa. Por exemplo, eu quero descobrir quais são os divisores de 2. Um número vai se tornar divisor de outro quando o resto da divisão for igual a quanto, pessoal? 0. Me diz quais são os valores possíveis. Pegar o 2 e dividir por esse número, de forma que a minha divisão seja uma divisão exata, ou seja, uma divisão de resto igual a 0. Só pode ser quem? O 1 e o 2. Porque, presta atenção, quanto é 2 dividido para 1? 2. E o resto da divisão? 0. Quanto é 2 dividido por 2? 1. E o resto da divisão? 0. Entenderam? Pronto. Então, o que eu posso afirmar? Que 1 e 2 são os dois únicos divisores de 2. Claro, se a gente está trabalhando com números naturais, eu só posso afirmar que esses dois números naturais são divisores de 2. Tudo bem? Professor, vai ficar melhor se tiver mais exemplos. Então vamos para mais exemplos. Gente, quais são os divisores de 5? Ou seja, quais são os valores que eu consigo pegar o 5 e dividir por outros números naturais de forma que a minha divisão seja uma divisão exata? Só pode ser quem? O 1 e o próprio 5. Porque, presta atenção, quanto é 5 dividido para 1? 5. E o resto da divisão é quanto? É 0. Opa, é uma divisão exata. Então, já posso afirmar que 1 é divisor de 5. Qual outro número natural que eu consiga pegar o 5 e dividir por ele, de forma que a minha divisão seja uma divisão exata? O próprio 5. Quanto é 5 dividido por 5? 1. E qual é o resto dessa divisão? É 0. Tem que ser uma divisão exata, ou seja, uma divisão onde o resto é igual a 0. Professor, e caso eu quero descobrir quais são os divisores de 8? Aí você tem que pensar, quais são os números naturais de forma que eu consigo pegar o 8, dividir por esses números naturais e ter uma divisão exata, uma divisão de resto igual a 0? Só pode ser quem? O 1, o 2, o 4 e o próprio 8. Quanto é 8 dividido para 1? 8. E o resto dessa divisão? É 0. Quanto é 8 dividido por 2? 4. E qual é o resto dessa divisão? É 0. Quanto é 8 dividido por 4? 2. E qual o resto dessa divisão? 0. Quanto é 8 dividido por 8? 1. E qual o resto dessa divisão? 0 também. Então, 1, 2, 4 e 8 são os únicos divisores naturais de 8. Tudo bem? Vamos para mais exemplos, para fixar essa ideia. Pessoal, quais são os divisores de 12? Ou seja, eu estou te perguntando o seguinte. Quais são os números naturais que eu consiga pegar o 12... dividir por um número natural de forma que o resultado também dê um número natural, ou seja, dê um número natural e principalmente o resto dessa divisão seja uma divisão igual a 0. Quais são esses números? 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Por quê? 12 dividido para 1, 12. E o resto da divisão é 0. 12 dividido para 2, 6. E o resto da divisão, 0. 12 dividido por 3, 4. E o resto da divisão, 0. 12 dividido por 4, 3. E o resto da divisão, 0. 12 dividido por 6, 2. E o resto da divisão, 0. 12 dividido por 12, 1. E o resto da divisão, 0. Ou seja, estou pegando 12, dividindo por números naturais de forma que a minha divisão seja uma divisão exata de resto igual a 0. Ok? Gente, e quais são os divisores do número 24? Do número 24 vai ser 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o próprio 24. Professor, por quê? Porque se você pegar o 24 e dividir por 1, você vai ter uma divisão exata, uma divisão de resto igual a 0. E é a mesma coisa que você pegar o 24 e dividir por 2, vai dar 12. 24 dividido por 3, que vai dar 8, o resto é igual a 0. 24 dividido por 4, por 6, por 8, por 12 e por ele mesmo. 24 dividido por 4, 24 vai dar 1 e o resto igual a 0. Tudo bem? Então eu posso afirmar que esses números são divisores
do número 24, ok? Então essa é a ideia de divisor. Detalhe importante, que o menor divisor de um número natural sempre vai ser quanto, pessoal? 1 e 1. O menor sempre vai ser 1. E quem será o maior divisor de um número natural? Sempre vai ser ele mesmo. O maior divisor de 2 é o próprio 2. O maior divisor de 5 é o próprio 5. O maior divisor do 8 é o próprio 8. E o maior divisor de 12 é 12. E o maior divisor do 24 é o próprio 24. Professor, e agora? Parte mais fácil. Não esqueça, se inscreva neste canal, curta, comenta e ajude a divulgar esse projeto.